Enquanto você dormia, algo se quebrou do outro lado do mundo. Não foi notícia. Não teve alarde. Mas o tremor já começou. O Japão, a terceira maior economia do planeta, perdeu o controle de algo que sustentava silenciosamente o sistema financeiro global por 3 décadas. E agora, Wall Street está sentindo o choque. A dívida japonesa não é mais administrável. 260% do PIB. E subindo, os números explodem todo mês. O Banco Central tentou segurar a onda, mas não consegue mais. O iene desabou. Os investidores fugiram. As reservas estão derretendo. A pergunta que ninguém quer fazer é simples. Se o pilar cai, quem segura o teto? Isso não é teoria econômica. É movimento real, fluxo real, pressão real. E o que parecia impossível está acontecendo agora. A represa está rachando. E quando uma represa dessa magnitude começa a vazar, ninguém fica seco. Você precisa entender o que aconteceu nos bastidores. Durante décadas, o Japão foi invisível. Não como fraqueza, mas como força. Enquanto a América gritava, enquanto a Europa se debatia, Tóquio operava nos silêncios. O Banco Central tinha controle absoluto, taxas de juros artificialmente baixas, poupança interna gigante. O iene era administrado como arma de Estado. O sistema funcionava porque todo mundo acreditava que funcionava. Confiança. Isso é tudo que importa em finanças. Mas aí veio a inflação global. Todos os bancos centrais foram forçados a subir juros. Todos menos um. O Japão resistiu. Manteve as taxas baixas demais, por tempo demais. Criou uma distorção insustentável. Quando você imprime dinheiro para financiar dívida própria durante 30 anos, você cria dependência. O Banco Central virou viciado. Comprava títulos, comprava ações, comprava tudo. Tornou-se o único comprador real. Sem ele não há preço. Sem preço não há mercado. Os investidores começaram a fugir. O iene despencou 15% em 6 meses. 15%. Significa que cada dólar guardado perdeu valor dramaticamente. Importações ficaram muito mais caras. O custo de vida explodiu. A confiança começou a rachar. O Banco Central entrou em pânico, tentou intervir, vendeu dólares, comprou ienes, usou reservas para sustentar o que desabava. Mas há um limite. Sempre há um limite. Você não consegue ser o único comprador indefinidamente. O mercado percebeu que era fingimento. Os títulos japoneses, os JGB, começaram a vazar. A volatilidade explodiu. Os spreads disparavam. O custo de financiar a dívida japonesa subiu drasticamente. Quando o custo sobe, você precisa de mais dinheiro para rolar a dívida antiga. Mais dinheiro significa mais impressão. Mais impressão significa mais inflação. Mais inflação significa mais desconfiança. É um círculo. E quando você está dentro, a única saída é quebrar o círculo. Aqui vem o plot twist que Wall Street não quer admitir. O Japão é o maior credor estrangeiro dos Estados Unidos. Tóquio segura mais de $1 trilhão em títulos americanos. Títulos do Tesouro. Os ativos mais seguros do mundo. O Japão comprou esses títulos por necessidade estratégica. Precisava de ativos em dólar para equilibrar sua política monetária. Precisava de segurança para sustentar o iene. Mas agora o escudo está rachando. E quando você precisa desesperadamente de dinheiro, você vende seus ativos mais valiosos. Você vende seus treasuries. Você vende tudo. Não precisa ser uma debandada dramática. Basta uma redução constante, silenciosa, implacável. Suficiente para pressionar o mercado. Suficiente para subir os juros americanos. Suficiente para virar o jogo. As evidências estão ali. Você só precisa saber onde olhar. Em outubro de 2025, o Banco do Japão começou a reduzir suas compras de títulos. Silenciosamente. Sem coletiva de imprensa, sem avisos. Apenas mudanças nos relatórios semanais que poucos leem. Os operadores de renda fixa viram. Os gestores de fundos viram. Wall Street viu. E começou a suar. Os juros dos treasuries americanos subiram 80 basis points em 3 semanas. 80. Isso não é normal. Isto é pânico estruturado. Sabe por quê? Porque quando o Japão, o maior comprador estrangeiro de dívida americana, pisa no freio, alguém precisa assumir o volante. Alguém precisa comprar esses títulos do tesouro. A grande questão é: quem? A Europa? Está quebrada. A China? Desacelerando com seus próprios problemas imobiliários. Os fundos de pensão americanos já estão com a corda no pescoço, no limite máximo de exposição. O que sobra? O mercado aberto. E quando o mercado aberto é forçado a absorver trilhões de dólares em títulos que ninguém mais quer, os preços desabam e os juros disparam. É uma reação em cadeia. As hipotecas ficam mais caras. O crédito para as empresas seca. O refinanciamento da dívida corporativa se torna um pesadelo. E aqui está a verdade inconveniente que ninguém em Washington quer admitir em voz alta. O sistema financeiro americano foi construído sobre uma premissa perigosa.
A premissa de que sempre haveria compradores estrangeiros, como o Japão e a China, famintos por seus títulos. O dólar só é a moeda de reserva global porque outros países precisam dele. Precisam guardar ativos em dólar, precisam dos títulos americanos para estabilizar suas economias. Mas e se essa necessidade mudar? E se, em vez de comprar, eles precisarem vender? E se o fluxo se inverter completamente? Isso não é uma teoria da conspiração. Já está acontecendo. Os dados de janeiro são claros. O Japão reduziu suas posições em títulos do Tesouro novamente. Pela segunda vez em 3 meses. Estamos falando de uma venda acumulada de 45 bilhões de dólares. 45 bilhões em apenas 3 meses. E aqui vem a revelação que muda tudo. O Banco do Japão não está apenas reduzindo as compras, está acelerando as vendas. E a razão é simples, ele precisa de dólares. Agora, não daqui a 6 meses, mas hoje. Porque o iene, sua moeda, está desabando. Porque os investidores estão fugindo do Japão como se não houvesse amanhã. Porque as reservas cambiais estão derretendo. E quando as reservas derretem, qual o primeiro ativo que você vende? O mais líquido e seguro. Os títulos do Tesouro Americano. Então, a pergunta que ninguém está fazendo, mas que deveria tirar o sono de todos, é: se o Japão, o pilar invisível que sustentou o mercado de títulos por décadas, começa a vender em massa, quem vai segurar os preços? Quem vai impedir que os juros americanos disparem para 5%, 6%, 7%? Porque nesse cenário, o custo para o governo americano rolar sua própria dívida explode. Bilhões se transformam em trilhões de custos adicionais. E trilhões em custos extras significam uma única coisa: austeridade. Cortes em programas sociais, recessão profunda, mercados em queda livre, empresas congelando investimentos e o desemprego subindo drasticamente. Isso não é ser pessimista. É matemática pura. Juros mais altos significam menos crescimento, menos prosperidade e mais dor para todos. Fique atento. Agradeço por assistir e não se esqueça de se inscrever para mais análises como esta. Menos gasto significa contração econômica. E uma contração nos Estados Unidos não fica localizada. Se a maior economia do mundo desacelera, tudo desacelera. Os mercados globais dependem da demanda americana. Os preços das commodities caem. Os mercados emergentes quebram. As moedas dos países em desenvolvimento desabam. É efeito cascata. E o Japão, que já está frágil, fica ainda mais pressionado. Seus exportadores perdem competitividade. Sua população envelhecida fica ainda mais pobre. Sua dívida gigante fica ainda mais pesada. É um ciclo de autodestruição. E Wall Street sabe disso. Os hedge funds sabem disso. Os operadores de câmbio sabem disso. Por isso, os spreads de risco estão subindo. Por isso, a volatilidade está explodindo. Por isso, os gestores estão redirecionando portfólios nos silêncios dos mercados noturnos. Porque quando algo desse tamanho começa a se mover, você não avisa. Você simplesmente sai. Agora vem o cenário que mantém os banqueiros acordados à noite. Se as vendas japonesas continuarem no ritmo atual, o Japão terá liquidado metade de suas posições em treasuries americanos em 12 meses. Metade. Isso significa 250 bilhões, saindo do mercado de forma silenciosa, constante, implacável. E quando 250 bilhões em demanda desaparecem, os preços caem. Os juros disparam. E não estamos falando de aumentos graduais. Estamos falando de saltos bruscos, de volatilidade extrema, de mercados em choque. O custo de financiar o governo americano subiria drasticamente. A dívida federal de 33 trilhões teria custos adicionais de centenas de bilhões por ano. Centenas de bilhões. Dinheiro que não existe. Dinheiro que precisaria vir de algum lugar. Cortes de defesa, cortes de saúde, cortes de assistência social. Nenhuma dessas opções é politicamente viável. Então o que acontece? O governo imprime mais dinheiro. E quando você imprime, a inflação volta. Volta forte. Volta furioso. E dessa vez não há banco central que consegue controlar. Estamos à beira de uma crise financeira global. Sabe por quê? Porque todos estão fazendo a mesma coisa. O Federal Reserve imprimindo dinheiro, o Banco do Japão imprimindo, o Banco Central Europeu imprimindo, todos tentando salvar seus próprios sistemas, e ao fazer isso, estão gerando inflação em escala mundial. Quando todos geram inflação ao mesmo tempo, o que acontece? O dólar perde valor, o iene perde valor, o euro perde valor, todas as moedas perdem valor. E quando o dinheiro de papel perde valor, as pessoas racionalmente começam a buscar alternativas. Elas correm para o ouro, para criptomoedas, para ativos reais, para imóveis, qualquer coisa que não seja apenas uma promessa de um banco central. Alguns chamam de especulação, mas na verdade é autopreservação. Agora, imagine o efeito prático disso. Os preços das ações despencam porque as empresas não conseguem mais pegar dinheiro emprestado de forma barata.
O crescimento econômico para. Os lucros caem. Uma bolsa de valores que estava em 40 mil pontos pode cair para 30, 25 ou até 20 mil. As poupanças de uma vida inteira evaporam. Planos de aposentadoria desaparecem. As pessoas que se sentiam seguras descobrem que não estão. Aí começa o pânico. As pessoas correm para sacar seu dinheiro dos bancos. Mas os bancos não têm dinheiro para pagar a todos ao mesmo tempo. A psicologia de manada entra em ação. Se um banco quebra, o que impede o próximo de quebrar também? Começam as corridas aos bancos e as falências em série. Parece 2008, mas pode ser muito pior. Desta vez, não há solução fácil. Não há um banco central com munição sobrando. Não há trilhões de dólares disponíveis para resgates. A confiança no sistema foi abalada. Você tem governos endividados, bancos frágeis, moedas desacreditadas e uma população assustada. Muito assustada. O desemprego dispara para 10%, 15%. As ruas ficam tensas. As pessoas começam a questionar o sistema, a exigir mudanças e a instabilidade política cresce. E é aqui que mora o verdadeiro perigo. Quando o sistema financeiro colapsa e a população entra em desespero, o debate racional acaba. O que sobra é raiva, medo e, infelizmente, potencial para a violência. É o colapso social. No passado, tínhamos redes de segurança, alguma estabilidade. Hoje, vivemos em um mundo de polarização extrema, desigualdade gritante e ressentimento acumulado. Uma crise financeira em cima desse cenário é uma receita para o desastre. Obrigado por assistir. Se este conteúdo te fez pensar, se inscreva no canal para mais análises como esta. E o Japão sabe disso. Sabe que se seu sistema financeiro colapsa, o resto do mundo cai com ele. Sabe que não está sozinho nesse risco. Sabe que está preso em um jogo onde todos perdem se alguém fizer o movimento errado. E por isso não há comunicado conjunto. Por isso não há plano coordenado. Por isso há apenas fingimento, apenas silêncio. Apenas esperança de que algo mude antes que seja tarde demais. Mas a matemática não engana. Os números continuam piorando, as vendas continuam aumentando, o iene continua desabando e Wall Street continua observando, esperando, planejando como proteger o que ainda consegue proteger. Porque quando tudo desaba, quem estava dentro cai primeiro. Você chegou até aqui. Isso significa que você entende que isso não é especulação de youtuber. Isso não é teoria da conspiração. Isso é movimento de capital real. São números de Banco Central. São fluxos de tesouro documentados. É o sistema financeiro global se rearranjando sob pressão. E quando os sistemas se rearranjam, as pessoas que não estão preparadas perdem tudo. As que estão preparadas ganham. É assim que funcionam as crises. Sempre foi. O Japão não vai quebrar amanhã. Mas o Japão está quebrando agora. Lentamente. Silenciosamente. E cada venda de tesouro americano é um bloco caindo de um muro que parecia indestrutível. Cada ponto percentual que o iene cai é uma rachadura a mais. Cada aumento nos juros dos treasuries é uma pressão adicional no sistema. Isso não vai parar porque a matemática não para. O Japão precisa de dólares, precisa vender ativos, precisa estabilizar sua moeda. Não há escolha, não há alternativa. É realidade econômica, ação e reação. E a reação está chegando. Wall Street sente. Os operadores de câmbio sabem. Os gestores de fundos estão se movimentando. Os bancos centrais estão em silêncio porque falar é admitir que perderam o controle. E ninguém admite isso enquanto pode fingir que está tudo bem. Mas você sabe melhor agora. Você viu os números. Você entendeu o mecanismo. Você sabe que quando o pilar mais invisível começa a balançar, tudo ao redor está em risco. Aqui está o que você precisa fazer. Primeiro, entenda que seu dinheiro em banco tradicional está exposto. Não porque os bancos vão quebrar imediatamente, mas porque a inflação que vem vai destruir o poder de compra. Se você tem economias em moeda fiduciária, você está se tornando mais pobre a cada mês. Não é paranoia. É matemática. Segundo, diversifique. Não ponha tudo em ações. Não ponha tudo em títulos. Não ponha tudo em dólar. Coloque em múltiplos ativos. Ouro. Terras. Ativos reais que não dependem de promessas de Banco Central. Terceiro, acompanhe os fluxos. Os operadores de renda fixa sabem o que está acontecendo antes dos jornalistas. Os gestores de hedge funds se movem antes do mercado se mover. Os dados de tesouro são públicos. Os fluxos cambiais são documentados. Se você sabe onde olhar, você vê o que está chegando. Quarto, prepare sua vida financeira para um mundo onde as instituições não são confiáveis. Onde o que funcionou por 30 anos pode parar de funcionar em 30 dias. Onde o planejamento tradicional de aposentadoria pode desaparecer. Construa redundância. Construa segurança real, não esperança teórica. Quinto, fale sobre isso. Compartilhe essa análise. Porque quando mais pessoas entendem os riscos reais, menos surpresas devastadoras existem. E menos pessoas perdem tudo. Este vídeo vai ser atacado e ridicularizado. Isso é esperado.
É sempre assim quando você fala de coisas que as instituições ainda não querem que você saiba. Mas agora você sabe. Agora você viu os números. Agora você entende o mecanismo. E você tem escolha. Pode ignorar. Pode pensar que está tudo bem. Pode acreditar que os bancos centrais têm solução. Ou pode começar a se preparar. Pode começar a se proteger. Pode começar a redistribuir seu patrimônio para algo que não dependa de fingimento. A maioria escolhe ignorar. A maioria descobre tarde demais. Mas você agora sabe que existe outra opção. O Japão está vendendo. Os juros estão subindo. O iene está caindo. Wall Street está em silêncio. E tudo o que você fez até agora foi confiar que alguém de cima teria uma solução. Alguém não tem. Há apenas números. Há apenas mercados. Há apenas pressão aumentando. E há apenas você e suas decisões. Se este vídeo te ajudou a entender o que está acontecendo, compartilhe com alguém que você ama. Porque proteger pessoas que importam começa com informação real. Não propaganda. Não esperança. Informação. E quando você entende o jogo, você não entra em pânico. Você se prepara. E quando você se prepara, você não perde quando o colapso chegar. Você sobrevive. Você prospera. Enquanto a maioria está em pânico nos bastidores, você já está 3 passos à frente. Esse é o poder de entender riscos sistêmicos. Esse é o poder de ver o que outros não veem. Use bem.